E aí, seja bem-vindo mais uma vez para a nossa aula. Hoje nós vamos iniciar uma prática, né, para a gente começar a vasculhar a sua mente, né, para começar a vasculhar a sua mente em busca desses traumas e começar a aliviar um pouco essa questão. A gente já veio falando sobre o que é uma ferida emocional, como ela pode impactar na nossa vida, quais são as principais feridas, como que nós devemos tomar ciência, consciência dessas dores, desses traumas, de tudo isso, porque isso no fim das contas vão culminar na ansiedade, vão culminar na depressão. E como a gente pode fazer para começar a investigar isso e enfrentar isso num primeiro ponto, através da nossa consciência, através de estar ciente, através de começar a olhar para esse nosso problema e começar a dar o primeiro passo de enfrentá-lo. E qual que é esse primeiro passo de enfrentá-lo? É olhar para ele e falar e ter ciência de que isso está dentro de você e que agora precisa ser feito algo para que ele deixe de estar aí, né? Para que você possa se libertar desse elemento psicológico, né? Dessa questão traumática, dessa ferida emocional que acaba culminando na sua ansiedade, na sua depressão. Beleza? Então vamos lá. Primeiramente, para fazer essa prática, eu preciso que você separe aí algumas folhas de papel, né, um caderno, alguma coisa assim, uma caneta, né, deixar com você de prontidão, que você vai precisar escrever algumas coisas, e a gente vai falar sobre essa prática. Você precisa estar num local adequado, né, quando eu falo um local adequado, um lugar tranquilo, que você não vai ser interrompido, pelo menos na próxima hora, né, na próxima meia hora, 40 minutos, uma hora, né, nesse próximo tempo, que você não seja interrompido por ninguém. Então, né, você pode de repente ir para o seu quarto, na sala ali, mas tem que ser algo que você saiba que você não vai ser interrompido, porque eu vou forçá-lo não, né, vou ensiná-la a entrar em um estado um pouquinho mais profundo e para a gente poder fazer uma prática para ir buscar começar a buscar esses traumas, né, essas dores emocionais. Então, estando no local adequado, estando com um caderno na mão, uma caneta, né, por exemplo, se você estiver no seu quarto, você senta, põe uns 2 travesseiros aqui nas costas para sustentar a sua lombar, de forma que você fique tranquilo, para você poder sentar, né, de uma forma confortável. Se você estiver numa sala, uma coisa, senta na cadeira, alguma coisa, mas de algo que você fique confortável, tá? Porque nós vamos passar um tempinho aqui agora juntos, né, como diz assim. E aí, você feito isso, o que você vai fazer? Você vai deixar o seu caderninho ali com a caneta do lado e nós vamos fazer umas respirações mais profundas agora. Qual que é o intuito de fazer isso? Se você já estiver lendo o livro, você já vai saber para que é. É para começar a relaxar o seu corpo, relaxar a sua mente e relaxar as suas emoções. Lembra, quem controla a respiração, controla tudo isso. Então nós vamos fazer umas respirações um pouco mais profundas para entrar num estado diferente do qual você está agora, né? Um estado de mais harmonia, um estado de mais paz, um estado de serenidade, um estado onde nós somos capazes de olhar para os nossos pensamentos, de olhar para a nossa mente e poder começar um princípio de investigação da nossa própria mente. Para poder fazer isso é necessário entrar em um estado, né, um estado de mais serenidade. E é isso que a gente vai fazer aqui. Então você sentou, você está lá, confortável, vamos fazer a respiração. Como que vai fazer essa respiração? Você vai inspirar em 7 segundos, segurar em 7 segundos e expirar, né, soltar o ar em 7 segundos. Você vai fazer dessa forma, ó.
Se tiver muito fácil para você, né, inspirar em 7, segurar em 7 e soltar em 7, você pode ir aumentando. Eu não quero que você fique com a sensação, né, inspirou, segurou e ficar assim, não. Você tem que estar confortável, tem que ser o máximo que você consegue, mas o máximo confortável. Ai, Paulo, eu não consigo fazer em 7 segundos, diminui para 6. Ai, tá muito, diminui para 5, tá? Tem que ser um ponto que você sinta aquele relaxamento. Então não pode dar, mas também não pode ser fácil, né? Não pode ser fácil, do contrário, não chega na profundidade que precisa. Então, você vai fazer essa respiração pelo menos 12 vezes, beleza? Então você está sentadinho lá, fez essa respiração 12 vezes, tá? Por que 12 vezes? Porque é um tempo aí razoável de respiração, é um número de repetições razoáveis para você pelo menos entrar num relaxamento básico aí, na sua questão mental, na questão física, mental e emocional. Beleza, depois que você fez essas 12 respirações, novamente, se você estiver lendo o livro, você vai entender agora sobre a questão do mantra. Nós vamos fazer um mantra que vai ser responsável aí para ajudar ainda mais na sua questão mental e emocional, né? Para aliviar, para além de aliviar, começar a blindar, mas criar já uma sensação de ainda mais de relaxamento e aprofundamento nesse sentido. Lembre-se, você está fazendo a respiração, você pode concentrar na sua própria respiração, não fica concentrando nos pensamentos, vai na própria respiração ou escolhe um ponto dos chakras. Se você ler o livro lá, você já vai saber os pontos dos chakras. Escolhe um para você colocar sua atenção. Eu sugiro que você coloque sua atenção ou no frontal, que é aqui no entrecenho, ou no cardíaco, que é aqui próximo da região do coração, ou no plexo, que fica nessa região. Escolhe um deles, né? Se você quiser realmente fazer voltado já para dar um up na sua parte emocional, você pode fazer na questão aqui, em toda essa região que já vai te ajudar na parte emocional. Isso eu estou falando da respiração, beleza, se concentrando nessas áreas, né? Beleza, fez as respirações, tal, tá tudo certo? Vamos fazer um mantra. Qual o mantra que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o mantra O, primeiramente, né? O mantra da vogal O, concentrado, e aí nessa parte eu preciso que você coloque a sua concentração, a sua atenção no ponto aqui próximo ao coração. Lembra, o que é quando eu falo para colocar a atenção nesse ponto? É a atenção de... Lembra aquele exemplo que eu dei? Quando você está no meio da noite e está tendo um barulhinho, você quer saber de onde está vindo esse barulhinho? Então, é essa sensação que eu quero que você coloque aqui. Aí você está ali, já está pronto, se concentrou, vamos fazer o mantra. Inspira devagar, profundo. Três vezes. Concentrar. Só de fazer aqui eu já dá uma questão de harmonia, como diz assim, terrível de bom. Fez esse mantra 3 vezes, você vai pôr agora a sua atenção aqui, ó, no mantra, na região aqui do plexo, ali perto da boca do estômago, e vai fazer o mantra U. Então inspira devagar. Vai ao máximo que você pode, sem ficar esbaforido. E não é assim, ó, gente, ó. Tem que ser um tom, você vai acabar descobrindo isso com a prática, não tem como te falar isso, mas tem que ser um tom que mexe, isso é muito individual, o tom que você vai usar para poder vibrar nesses lugares. Eu já descobri o meu, você tem o seu próprio.
E você vai descobrir isso com a prática. Mas o importante é você estar concentrado. Tá concentrado que você, em algum momento, você vai acabar descobrindo. Por que eu peço para colocar atenção nesses pontos juntos quando está fazendo com o mantra? Porque quando você encontrar a nota, né, o tom, você vai sentir algo aqui, nessas regiões. E aí quando você sentir, você coloca a sua atenção nesses locais. Aí você coloca a atenção nessa sensação que você está sentindo. Que aí isso vai amplificar e você vai ver a sensação de bem-estar monstruosa que dá em você. Beleza? Isso é começar a ativar os chakras e depois, posteriormente, a desenvolvê-los cada vez mais e usar isso de uma ferramenta que te blinde de uma tal forma que você fica realmente blindado das questões emocionais. Mas não vou falar agora sobre isso. Voltando. Então, você fez aí as 3 repetições do mantras. Vai ficar mais 1 minutinho ou 2 ali quietinho, aproveitando essa sensação, aproveitando essa harmonia. E aí o que eu vou querer que você faça? A gente vai começar a fazer aqui o mapeamento das nossas feridas emocionais, né? Então você vai ter que começar agora a vasculhar as suas lembranças. Agora que você está num estado mais harmônico, você vai começar a pegar lembranças suas de quando você era mais jovem, né? Não importa a idade, mas até ali os 14 anos, né? Dos 14 anos para baixo, por exemplo, o que você lembrar de dores, de traumas que você passou relacionado a isso que nós falamos das feridas emocionais, né? Você vai pegar uma situação, né? A priori, uma situação de cada uma das feridas que nós falamos aqui, da rejeição, do abandono, da humilhação. Vai pegar uma de cada e vai começar a lembrar disso. Vai começar a lembrar disso. E conforme você for lembrando, você está fazendo, você está lembrando e tal, está entrando naquele estado, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai escrever essa cena que você está vendo, que você está lembrando. Você vai pegar e escrever exatamente o que você passou, como foi a cena, quem eram as pessoas, onde você estava, com qual ferida emocional essa sensação tem a ver. Você vai pegar uma para cá, vai fazer isso para essa cartinha, vamos dizer assim, essa dissertação. Você vai escrever como se você estivesse falando, por exemplo, para mim, como se você estivesse falando para alguém, né? O que aconteceu, como foi essa cena. Então você vai fazer isso para cada uma dessas 5 principais dores aí que a gente falou, tá? Se você não lembra direitinho, rever a aula anterior das feridas emocionais para você poder fazer isso aqui. Então, beleza, por exemplo, vou falar aqui de uma forma só para você entender. Por exemplo, uma das coisas que mexeram muito comigo foi a questão da falta de apoio que eu tive da minha mãe, né? Quando minha mãe dava aula, minha mãe era professora e eu estudava na escola que minha mãe era professora. E aí tinha uma professora de educação física que ela chamou os alunos, as meninas iam fazer tal coisa e os meninos iam jogar futebol. Só que eu nunca gostei de futebol. Meu negócio era jogar basquete, eu nunca gostei. E é difícil acontecer isso, né? É difícil de acontecer isso. Nossa, minha sala inteira gostava de futebol. Eu acho que eu era o único que eu não gostava. E aí o que acontece? Todo mundo se organizou para jogar, eu falei, eu não vou jogar, vou ficar quieto, porque eu não gosto. Eu não gosto, tipo, e eu ainda tinha vergonha, porque eu não dominava nada, então eu tinha uma vergonha de ir lá e fazer feio, olha só. E aí o que acontece? Essa professora, ela falou, você vai jogar. Aí eu falei assim, professora, eu não quero, eu não sei e tal. Ela falou, não importa, você vai jogar. Aí eu falei, eu tava na primeira, segunda, eu estava na 2ª série. Ela falou, você vai jogar? Eu falei, não vou. Ela, você vai jogar? Não vou. E eu, desde muito novo, eu tinha um instinto rebelde, no sentido de que quando a pessoa queria se impor à força,
aí que eu virava gigante, né? Eu não era desrespeitoso nem nada, mas eu falo, agora que eu não vou fazer. E aí, isso tem até a ver com outras questões que hoje eu já estudei, já entendo um pouco mais sobre isso, né? Sobre mim mesmo. E aí ela falou, você vai? Aí eu falei, não vou. Aí eu catei e virei e dei as costas pra ela. Ela teve a manha de pegar no meu pescoço, no meu braço, e isso é real, viu, gente? Não é. Então, e aí ela pegou no meu pescoço, pegou no meu braço e começou a torcer o meu braço e falou, você vai chutar a bola. Eu falei, e aí ela torcendo, falou, eu não vou. E aquele vucu-vucu, ela olhou, todo mundo da sala ali, né? Aí ela catou, olhou assim pra mim, você não vai? Eu falei assim, não vou. Ela, então tá bom. Então é o seguinte, se ele não chutar a bola, ninguém aqui vai jogar bola. Me colocou contra, né, todo mundo da sala, dos meninos, né? E o pessoal começou a vir naquela pressão e tal, juntou uns 10, 12 moleques já querendo brigar comigo e tal, e eu falei que não ia. Aí chegou uma hora eu falei assim, tá bom, você quer que eu chute a bola? Você quer que eu chute a bola? Eu vou chutar a bola então. Aí eu catei, pus a bola, deu uma bicuda, a bola foi parar longe, assim, bem longe, né? Eu chutei pra bem fora, assim. E aí beleza. E aquilo aconteceu, eu já estava pronto, eu ia falar pra minha mãe e tal. Mas ela articulou um esquema com o pessoal da minha sala, para que eles não falassem a verdade, eu não sei o que aconteceu direito. E quando eu fui falar para a minha mãe meio que ela não acreditou em mim. Ou talvez ela tenha achado que eu tinha exagerado no que eu falei, mas o fato é que ela não acreditou em mim, mas também assim, não acreditou tanto na versão da professora. Tanto que ela não me cobrou muito por isso, ela só falou que era pra eu ter respeito e tal, essas coisas. E jogou todo mundo contra mim, me humilhou ali. O ponto principal foi que eu me senti naquele momento, eu me senti humilhado. Depois ainda teve o negócio da minha mãe, porque eu me senti assim, eu falei, como assim? A minha mãe não me ajudou? Faltou, né, a questão do apoio e a injustiça, numa só. Porque assim, eu me senti completamente injustiçado. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar essa cena que você passou com essas pessoas e tudo mais, e você vai descrever tudo assim como eu descrevi aqui, só que você vai pôr mais detalhes, vai falar, tá, era na escola, tinha tais pessoas, né, o que você lembrar, né, esse exercício de respiração, essa parte para a gente entrar nesse estado é para que você consiga ir se lembrando cada vez mais. E aí você vai anotar essa primeira parte com todos os detalhes que você conseguir se lembrar. O que acontece? Quando você começar a entrar nesse processo, muitas vezes pode acontecer de que você queira se sabotar. O que vai ser o se sabotar aqui? O seu cérebro, né, ele não vai querer que você passe pela dor. Então, pode ser que ele queira jogar um monte de sensações, um monte de pensamentos para que você não venha fazer essa prática. Porque ele não quer que você sinta dor. E encarar a dor não vai ser simples, não vai ser tão fácil assim. Vai doer, vai gerar dor. Mas é imprescindível você fazer isso para você começar a se descobrir. Do contrário, não vai ter como você sair desse processo. É melhor você sentir uma dor agora, né? Deixar suas emoções aflorarem agora do que passar uma vida inteira, né? Porque isso vai passar, conforme você vai fazendo, isso vai passar, vai chegar uma hora que você vai falar, isso não significou absolutamente nada mais para mim. Só que para chegar nesse ponto você vai ter que passar por essa questão de se conhecer, de conhecer aí os seus traumas. E isso pode doer, mas é preferível ter a dor agora do que passar uma vida inteira com uma dor terrível, que é muito pior. É muito pior do que a dor de encarar, de enfrentar aí os nossos traumas. Então, beleza, você escreveu tudo certinho, o que era. Aí você vai pegar e vai escrever agora o que você esperava da situação, das pessoas, como as pessoas deveriam agir, né?
Qual que era a sua expectativa? Porque lembra, né, o seu trauma ele é causado porque houve essa quebra dessa expectativa emocional, né? E o fato de ter essa quebra é justamente esse o problema que te traz esse fator emocional aí como um trauma. E então, qual é a postura que você esperava que tivesse acontecido, né, por exemplo, na situação, né, na situação em si, com as pessoas que estão envolvidas, como você vai escrever agora, como você esperava que tivesse acontecido. Por exemplo, vou pegar o exemplo que eu dei aí da professora. Vamos dizer que assim, vou dar já meio que 3 exemplos na lata aqui pra gente fazer isso aqui. Então, vamos dizer que quando eu falei que eu não jogasse futebol e ela falou que eu iria jogar, eu esperava que ela não tivesse aquela postura, né? Que ela viesse e conduzisse ali uma atividade diferente para quem quisesse fazer algo diferente. Dividir a quadra, por exemplo, para alguns jogarem basquete e outros jogarem o futebol. Conversar com a gente de uma forma sadia para que todos pudessem entrar numa atividade. Propor alguma outra atividade e aí fazer uma votação e tudo mais, né? Então eu esperava que a professora tivesse uma postura de uma professora que está empenhada em querer fazer o bem para os seus alunos. Viesse, conversasse comigo, poxa, por que você não quer jogar? Né? Você não sabe jogar? Né? Mas você não quer aprender alguma coisa? Enfim, uma postura de professora. Então, você vai descrever o que você esperava daquela situação. Ou, por exemplo, já que aconteceu a situação com a professora, uma das coisas que eu mais esperava, né, era que a minha mãe acreditasse em mim e minha mãe fosse... Isso daí foi uma das coisas que mais me marcou. Que eu esperava que a minha mãe acreditasse em mim e que ela fosse lá tirar a satisfação com a professora. Não brigar, mas falar, pô, o que aconteceu? Por que você fez isso com meu filho? Porque eu falei, mãe, ela me pegou pelo pescoço, torceu o meu braço e quase fez eu ajoelhar. E todo mundo viu, eu tava quase ajoelhando e ela tava torcendo o meu braço, me machucou, doeu. E aí eu falei pra minha mãe não fez nada. Só que eu esperava que ela tivesse uma postura de mãe, que fosse lá me defender, aquela mãe protetora. Era essa que eu estava esperando, tanto que eu falei assim, não, eu lembro quando eu cheguei, eu falei, essa professora tá ferrada. Eu vou falar com a minha mãe é super influente aqui na escola. Não pensando com essa palavra influente, né, mas eu falei, minha mãe é professora aqui na escola e todo mundo gosta muito dela, e eu vou falar para ela e essa professora tá perdida. Né? Minha mãe vai lá falar com ela. E não aconteceu nada disso. Então, eu gerei uma expectativa muito, muito, muito alta e que foi quebrada. Então, você vai escrever como que você gostaria, em todos os detalhes que você sentir que existe a necessidade de colocar, você vai colocar escrever tudo isso daí. O que acontece? Nesse processo, muitas pessoas acabam chorando, muitas pessoas acabam tendo a sua emoção muito aflorada, e é exatamente isso que eu quero que aconteça. Você tem que cavocar isso daí para ir gerando essas emoções, porque conforme você vai fazendo esse exercício, você vai ver que só o fato, por exemplo, de você colocar isso para fora, isso já vai te libertando, já vai te dando aquela sensação de alívio. Né? Muitas vezes só nesse processo de escrever a pessoa já acaba se libertando de um trauma, porque estava só guardado, muito, muito tempo guardado, ficou ali, a pessoa não tinha como colocar isso para fora, não conseguia colocar isso para fora, e aí agora está conseguindo. Então não se preocupe se você chorar, se você sentir uma emoção muito forte, se você sentir sensações, deixa essas sensações saírem, simplesmente isso, tá? Então aí você vai escrever como você esperava que a situação, que as pessoas que estavam envolvidas ali tivessem a postura, né? Fizessem o que de fato era a sua expectativa emocional, tá? E aí, beleza. Feito isso, né, depois que você fez isso daí, você pode, né, fazer mais algumas respirações, não precisa ser 12, pode ser umas 3 só para você
né, se recuperar, se harmonizar de novo, caso você tenha, né, dado alguma crise ali, não crise, mas caso tenha saído as emoções, né, você dá uma respirada e tal. E agora você vai escrever uma terceira carta, né, uma terceira ali dissertação. E nessa carta você vai escrever algo como se você estivesse escrevendo para si mesmo. Algo não, você vai fazer como se estivesse escrevendo para si mesmo. E o que eu quero que você escreva? Eu quero que você escreva se perdoando do que aconteceu. Porque o fato é que o fato de alguém ter quebrado uma expectativa emocional sua não te traz nenhum tipo de culpa, né? Mesmo que você tenha guardado isso por muito tempo. Então eu preciso que você escreva uma carta se eximindo, né? Se desculpando, se perdoando por ter sentido todas essas coisas, acolhendo, sabe aquela coisa de acolher assim, olha, eu perdoo, Paulo, eu te perdoo porque você era uma criança, não tinha como você lidar com as suas emoções, não tinha como você ter lidado com a falta de apoio que você sentiu. Então eu perdoo você por você ter passado por isso. Na verdade, eu entendo o fato de você ter passado por tudo isso, porque você era uma criança, não teria como você ter lidado de uma forma que hoje maduro você consegue entender aquela situação, usando a lógica e tudo mais. É plausível entender a situação da sua mãe, mas na época não tinha como você entender, então eu te perdoo, eu lhe ofereço todo o meu apoio. E aí o que você vai fazer? O que você vai procurar? Você vai procurar o sentimento. Você vai estar ali de olho fechado antes de escrever e você vai começar a falar, né? Pega alguma ideia que você tiver dentro de si, como eu falo, né? Paulo, eu te perdoo e tal, e começa a falar, só que você vai buscar o sentimento. Você vai buscar esse sentimento de perdão, esse sentimento de acolhimento. E aí, o que vai acontecer nesse processo? Você vai ver que vão vir palavras para você dizer que são palavras que precisam ser ditas de fato, que estão ali guardadas dentro de você. E você vai ver que vai sair com uma fluidez, sem você ficar precisando ficar pensando muito e tal lá para escrever. Você vai ver que vai vir essa fluidez para você soltar de fato esse perdão, esse acolhimento, se perdoando, dizendo como isso foi algo que é compreensível de você ter passado e que é compreensível de que não faz sentido você ter culpa sobre aquilo, né? Principalmente pela idade que você tinha e tudo mais. E aí beleza, você deixou fluir os sentimentos aqui e tal, tudo. Se você precisar, você faz mais algumas respirações, faz mais uma vez os mantras. E para você ficar num estado de prazer, um estado de harmonia. E aí, assim que você terminou de escrever essa carta de perdão, aí você vai escrever também, né, coisas, né, situações que você, por ter passado por tudo isso, algo de positivo que você pode ter extraído dessas situações. Por exemplo, o fato de ter acontecido isso comigo, e principalmente de eu ter tido aquela expectativa e a minha mãe não ter suprido aquilo ali naquele momento para mim, se eu pudesse trazer um ponto positivo de toda aquela situação, é que era difícil acontecer coisas comigo que me abalava, porque depois daquilo eu falei assim, nossa, porque as palavras que a professora usou, todas aquelas pessoas à minha volta, mais de 30 não, mas pelo menos umas 20, 25 pessoas, me pressionando, falando que eu era marica, falando que eu não jogava futebol, então eu era mariquinha e tal, e coisa assim. Tudo aquilo gerou uma humilhação, assim, que eu fiquei vários dias, assim, que eu fiquei quieto, eu ficava quieto na sala de aula.
né? Ainda bem, né, que tirando os meninos ali que eram meus amigos, que não falaram nada e até me apoiaram, todo mundo ficou me zoando. E aquilo para mim foi uma humilhação muito grande. Então, se eu pudesse tirar analisando depois o que aconteceu, nossa, era difícil ter situações que poderiam me humilhar, né, fazer eu me ficar humilhado por conta de que aquilo para mim foi tão forte que quando aconteciam coisas onde outras pessoas poderiam se humilhar, para mim eu superava mais facilmente. E eu parei também de criar expectativas que minha mãe... Olha só, de certa forma um ponto positivo, mas também, né, não é tanto. Mas eu parei de criar expectativas que minha mãe fosse me defender. Apesar que, assim, a minha mãe, ela sempre foi uma super mãe. Foi um ponto específico. E tanto que, né, passado isso daí, minha mãe sempre foi muito de me acolher, de me proteger e tudo mais. Foi um ponto muito específico. Então, eu entendi isso daí, mas eu perdi, né, eu parei de criar aquela expectativa que tanto que quando a minha mãe me protegia, falava, eu me sentia super bem. Então, eu parei de criar essa expectativa. E então, você vai pegar, né, as suas situações e vai tirar algum ponto positivo. Algo que você fala assim, poxa, isso foi um ponto positivo. Né? Apesar de tudo que aconteceu, né, se a gente olhar dessa forma, isso aqui é um ponto positivo. E aí você vai anotar todos esses pontos, né, você vai fazer isso daí, todos esses passos para pelo menos um trauma de dessas 5 feridas principais que a gente falou aqui na aula passada. Esses passos todos uma vez para cada um deles. Ah, Paulo, mas eu tô vasculhando aqui, eu tô achando muita coisa, por exemplo, achei 2 da humilhação, 3 de rejeição, 1 de traição, 2 de traição. Posso fazer com todos que tá vindo aqui, porque eu tô tendo facilidade para lembrar e tal. Faz com todos que você quiser. O importante é você fazer com pelo menos 1 de cada, beleza?